Certeza. Então, bora gravar então. Bom, é o seguinte, a gente quer os detalhes assim de passo a passo de tudo que você passou mesmo ali na aprovação e para começar nada melhor que o seu nome, a sua idade e qual concurso que você passou. Meu nome é Alisson Souza Pereira, eu tenho 30 anos e eu fui aprovado no concurso do TJSP. Você passou capital, interior, como que foi? Eu passei no interior. Na verdade, eu já tinha prestado essa prova, a primeira vez que eu prestei foi em 2023. Naquela ocasião tiveram duas provas, né? No caso, não lembro a sequência das provas agora, se foi a Grande São Paulo ou a Capital primeiro, mas foi essas duas que eu prestei. Aí, posteriormente, surgiu a oportunidade de novo para mim prestar o TJ São Paulo para o interior e eu prestei também. Para a RAJ número 8 ali da região de São José do Rio Preto. Top. Então vamos lá. Quando você prestou em 2023, você tinha acabado de começar os estudos? Como que foi? Me conta aí esse processo. Então, na verdade, acontece que desde, como que eu posso dizer? Na verdade, eu já tinha uma vontade de estudar para concurso, mas eu ficava um pouco meio na dúvida de como que eu conseguiria, como que é o passo a passo para você começar a estudar para concurso, né? Então, calma, eu vou te interromper, eu vou mudar a pergunta e depois a gente vem nessa pergunta, beleza? Vou te Pode fazer ser. uma pergunta seguinte: o que te motivou a ir para concurso público? O que me motivou para concurso público, que na verdade não é nem pela questão financeira, sabe? Mas é pela questão é, do meu perfil que eu me vejo assim num cargo que pode se tornar efetivo. Então isso me traz um pouco de segurança, entendeu? Porque querendo ou não, a gente quando está na empresa privada, a gente sempre vive naquela questão assim de, mês que vem a gente não sabe se a gente vai estar empregado ainda ou não. Então, essa questão do serviço público te dar essa certa condição é muito bom. Então, foi isso que me chamou a atenção para começar a estudar para concurso público. Certo. E você trabalhava com o quê? Na verdade, em 2019 eu saí do país, na região onde eu nasci, é, lá mais no interior de São Paulo, é uma cidade chamada Ilha Solteira. E divisa com ela tem Três Lagoas. Três Lagoas é o Mato Grosso do Sul já. Lá eu consegui uma bolsa no Senai, junto com uma empresa particular lá que eles ofereciam um curso profissionalizante. Eu fui aprovado nesse curso profissionalizante e tudo mais, e posteriormente surgiu essa oportunidade, não mais pela empresa, mas por uma questão de imigração do governo do Canadá. Eu peguei e fui para lá, trabalhar na área florestal, no caso. Eu vim embora, eu percebi assim que não era muito para mim o país, o clima, enfim, as pessoas, etc. Eu sempre quis sair do Brasil, mas foi preciso eu sair do Brasil para perceber que meu lugar é aqui mesmo. Aqui é o melhor país do mundo, no caso. Então, perdoa, qual que foi a pergunta mesmo? O que que você trabalhava antes, né? E a pergunta anterior é por que que você foi para concurso público? Então você estava contando a questão de você trabalhar lá no interior de São Paulo, ter ido para o Canadá, um país bem quente, né? Você deve ter amado. Exatamente, muito diferente, Aí depois muito bem diferente. frio, eu tenho uns amigos. Eu peguei Eu peguei uma temperatura que eu nunca imaginei pegar na minha vida, tipo, menos 39 graus. Acho que isso não era possível na minha cabeça, assim. Eu tenho conhecidos lá no Canadá, mas eles são de lá, acabou que a menina que a gente conhece, que é a vizinha nossa lá, casou com um rapaz lá do Canadá e foi pra lá. Mas lá é muito frio, você tá doido. É coisa E de outro mundo. é, e aí o que acontece? Mas assim, beleza, essa experiência, show de bola. Eu concordo contigo, acho que o nosso país realmente é muito bom. Mas quando você chegou aqui, você teve que, tipo, começar do zero? Como que é a questão do trabalho CLT aqui? Como é para você, né? Uhum.
Eu tive que começar do zero, porque até porque também quando eu vim embora pra cá, na verdade, quando eu tava no Canadá, eu tava noivo, quando eu vim pra cá, eu me casei, né? Então, literalmente, tive que começar tudo do zero. Na área em que eu atuava lá, não consegui emprego, então, como eu já tinha um curso técnico, eu tenho um curso técnico de eletrotécnico, eu consegui um emprego na área de telecomunicações, né? Daí é no lugar onde eu tô até hoje, no caso. Mas é sempre essa questão, assim, sabe? Por exemplo, a empresa, não que no órgão público não vá ter essa cobrança também, mas ela quer uma cobrança, assim, de você que se você não atingir, infelizmente, você não vai estar mais dentro dos quadros dos funcionários, né? E foi isso o principal, assim, que me chamou a atenção, um concurso público, é mais essa questão, assim, de estabilidade, né? E isso que me brilhou os olhos, assim, para falar a verdade. Sim. É muito comum a gente escutar, né, empresas, principalmente empresas que cobram meta, eu acho que é o seu caso, né? Exatamente. Eles sugam muito, assim, e acaba que o psicológico, tipo, com o passar do tempo, fica muito ruim e tal, e Desgasta. começa, desgasta e começa a influenciar na sua vida pessoal, começa a influenciar, no seu relacionamento. Isso já teve caso, dia que aconteceu isso com você? Não, essa pressão, assim, muito forte em cima de mim, não. Graças a Deus, não. Mas dentro da empresa, em determinados outros setores, eu já ouvi histórias, sim, com certeza. E não é isso que você quer para sua vida. E não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero, para falar a verdade, tempo de qualidade com a minha família, porque a gente é passageiro, cara. Daqui a pouco a gente tá indo embora, entendeu? Então, o máximo de tempo de qualidade que você tiver com a sua família é muito importante. Muito bom. Beleza, aí você chegou nessa conclusão que concurso público é o que você precisa para você começar a alcançar seus objetivos e tudo mais. Qualidade de vida. Isso. E agora me conta, quando. Agora eu vou voltar para outra pergunta que a gente começou. Quando você decidiu para ir para o concurso público, você falou que você estava bem perdido, certo? Você começou a estudar sozinho, você começou pela internet. Como que foi esse início aí? Ah, vou mexer com esse negócio. Então, essa vontade, uma vontade que eu já tinha e tudo mais, eu acho que, eu não sei o que acontece hoje, você também já deve ter passado por isso. Mas, por exemplo, assim, você está conversando com alguém próximo a você, algum amigo, enfim, no meu caso foi com a minha esposa, eu falei assim, nossa, Larissa, eu acho que eu vou começar a estudar para concurso público, eu preciso, porque eu tenho que ser do lugar, eu tenho que evoluir. Uma coisa que eu sempre tenho comigo, no primeiro emprego que eu tive, nesse, no caso lá de Ilha Solteira, com as máquinas florestais, é que uma gestora pegou e falou assim para mim: olha, é o seguinte, você não se conforme no lugar onde você está. Se você não está feliz, se você não quer aquilo para você, você não se conforma. Você tem que se tornar uma pessoa inconformada e buscar o que você realmente quer. Então, voltando, às vezes está conversando com alguém e tudo mais. Daqui a pouco aparece algum anúncio para você, exatamente aquilo que você estava conversando com a pessoa próxima, né? Então foi a oportunidade que apareceu. Várias vezes aparecia para mim cursinhos preparatórios, né? Então, a partir desse momento, eu fui pesquisando a fundo como que funcionava a metodologia, como que funcionava a questão de ensino e tudo mais. E foi onde eu tive o contato com o, o Matheus, né? O perfil do Matheus. Daí eu pesquisei mais a fundo a metodologia e foi onde eu me identifiquei, né? Porque, assim, você pegar uma plataforma tradicional, e realmente faz sentido o que ele falou, eles vão te encher de PDF infinito, assim, que você não vai meio que sair do lugar, muita coisa. Então, você ter alguém, tipo, te direcionando e mostrando na realidade como que é muito bom. Acho que te mostra um atalho, assim, tipo, você não precisa ir lá longe pra você ir no lugar que você quer. Você vai no atalho aqui, faz as coisinhas tudo certinho, não tem como dar errado. Certo. Quando você adquiriu o curso? Eu acho que eu adquiri o curso em
fevereiro de 2023, por aí, janeiro, fevereiro de 2023. Então você pegou, tipo, um pós-edital ou não? Ou quatro? Porque você pegou o curso e já veio um concurso, né? Eu acho que um sim. Primeiro. Não sei qual foi o primeiro. Isso, o primeiro. Não sei se foi a capital ou a Grande São Paulo. O primeiro eu peguei. Aí, em consequência, depois veio o outro, né? Eu Certo. tava Você lembra estudando. quando você tirou nessa primeira prova? Cara, tipo, foi muito ruim. Foi 20, um 50, 49. 49. 49. Tá. Como que foi essa primeira prova para você? Você pegou o material da Brabo, foi muito rápido, já veio a prova, você conseguiu estudar, você não conseguiu, e quando você terminou a prova, qual que foi a sensação? Tanto pessoal quanto material, da Brabo Concurso. Me conta aí. Assim, Marcel, por exemplo, como eu já tinha pego, né, o pós-edital ali, eu havia adquirido o curso para estudar, eu não me cobrei tanto, porque eu vi vários depoimentos das pessoas pegando e falando assim, ó, tal pessoa conseguiu, tipo, nunca estudou na vida, pegou o pós-digital e passou. Eu procurava, assim, não me iludir muito com essa questão, porque eu sei que existem situações e situações. Às vezes, para determinada pessoa é mais fácil do que para outra. Então, eu não me apeguei à exceção, porque convenhamos que é uma exceção esse caso, a pessoa, tipo, estudar de primeira, assim, no pós-digital, inclusive, e ter uma nota boa, é uma exceção. Então, eu não me apeguei a essa questão. Então, eu fui para a prova, assim, sem muita pressão em cima de mim. Eu sei também reconhecer é, o nível que eu estava, né? Eu sabia reconhecer o nível que eu estava e, por exemplo, assim, eu vou lá, eu me esforcei o que eu consegui me esforçar e, assim, se não der, tudo bem, eu vou continuar. E foi isso que eu fiz. Posteriormente à prova, eu acho que o que mais me pegou foi a questão assim de como que eu estava começando, né, nessa jornada do concurso público. Eu, por exemplo, assim, não fazia muitos simulados anteriormente. Então a questão do cansaço físico, mental me pegou muito, né? E para falar a verdade, depois da primeira prova, assim, eu não, eu saí tranquilo. É igual essa questão que eu falei para você. Por exemplo, se vir uma nota boa, ok, mas se também não vir, eu vou continuar, eu vou persistir, né? E Mas foi teve, isso. mas teve a sensação assim, terminei a prova, peguei eu ali e conferi, 49 pontos. Aí você olhou para o material que você tem, falou assim, a primeira prova que eu fiz, 49 pontos, esse material que eu tenho condições de passar, passou isso, assim, deu essa confiança em você, falou assim, eu vou conseguir, eu acho que é possível. Chegou a ter esse momento? Ah, com certeza, assim, após a prova, acho que tem aqueles dias que você fica meio baqueado, né? Tipo, pensando bastante sobre as coisas que você poderia ter feito diferente, por que que não fez desse jeito, por que que não fez daquele outro jeito. Mas, assim, eu sempre tive comigo que, por exemplo, você só não vai conseguir as coisas se você parar no meio do caminho. Exato. E se eu parasse no meio do caminho, aquilo ia meio que martelar na minha cabeça pro resto da minha vida, sabe? Então, eu estava realmente empenhado em conseguir uma nota boa. Então, foi isso que me motivou. Boa. Tá. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Vou fazer uma pergunta antes, só para a gente ir dando os nozinhos ali. O que acontece? Quando você comprou. Então, você conheceu a Brabo Concurso pelo Matheus. E só que você fez toda a Sim. mentoria do TJ com o Ivan, certo? Acho que sim, já estava ele já. Exato. E aí você viu ali o Matheus. Aí você assistiu aquelas lives ou não? Você falou assim: eu vou ouvir aqui e já vou fechar. Foi sim? Não, não, não. Eu fui pesquisar. Eu entrei no perfil dele e fui ver quem era ele na verdade, né? Tudo Sim. mais. Beleza. Aí você comprou o curso, então entrou para a equipe da Brabo Concurso. Quando você abriu a plataforma ali, viu as aulas, viu como que funcionava tudo, como que foi essa experiência de abrir um material
e ver como que era, em termos de vídeo, a preparação, a preocupação de você iniciar e estudar de uma forma certa. Isso aconteceu contigo ou não? Você abriu o material e falou assim, vamos só dar play e vamos embora. Como que foi essa experiência sua com o material da Bravo? Não, na verdade, quando eu comprei o material da Bravo, lá acho que não tem erro, porque é tudo muito mastigado. Eles te dão meio que o passo a passo. Por exemplo, eles te mostram como que funciona, vamos falar, os circuitos lá. Eles te mostram, por exemplo, assim, o que que você deve fazer após você estudar, né? E em sequência também eles te dão as videoaulas, além do material, né, que você pega físico e tudo mais. Então, eu acho assim, é muito intuitivo, acho que é didático mesmo, né? Pode falar a verdade, tem tipo a sequência ali, tem como você fazer alguma coisa errada. Eu acho que você só não vai estudar mesmo se você não quiser, sei lá. E você mudou a sua forma de estudar, igual você estudava na escola para estudar para concurso público. Essa metodologia da Brabo Concurso te motivou a estudar? Foi fácil estudar? Porque a gente sabe que a gente tem uma dificuldade, né? O brasileiro tem uma dificuldade de estudo. Como que foi essa experiência com o nosso material? Ó, Marcel, assim, antes eu pensava, por exemplo, assim, vou pegar tudo de uma matéria, eu vou acabar, vou, tipo, iniciar ela, acabar ela e começar o outro, do início até o fim, e vou indo dessa maneira. Na verdade, eu não saberia como que eu poderia otimizar, né, potencializar os meus estudos e tudo mais, porque, assim, infelizmente, a gente estuda uma coisa hoje, amanhã, se a gente não praticar aquilo que a gente viu, vai entrando meio que na lixeira e vai se perdendo com o tempo, né? Então, essa questão, assim, até pelo Matheus mostrar para a gente, né, os estudos científicos e tudo mais nessa questão da neurociência que mostra que se você não revisar aquilo que você viu, você perde. Eu acho que a metodologia meio que me mostrou. Ah, não, você não pega uma matéria em específico que vai a semana toda só nela. Você intercala com as demais matérias e tudo mais. Então, nessa questão, assim, tipo, me ajudou muito e com certeza é, eu posso aplicar para outras questões que eu queria estudar também. Na verdade, a questão, por exemplo, assim, que ele não dava só para você essa questão do estudo em si, mas de uma maneira geral, por exemplo, assim, a rotina, que eu acho que é muito importante. Ele fala bastante sobre isso, né? A questão da rotina, da alimentação, do sono, do descanso. Então, de uma maneira geral, eu achava que isso não tinha nada a ver com estudo, né? Mas muito pelo contrário, isso faz muita diferença. Cara, isso é um absurdo, porque, tipo assim, eu convivo com o Matheus, né? E ele é isso que ele vende mesmo, sabe? Ele é desse jeito. E a vida do cara se mudou muito. E ele é muito disciplinado, é absurdo, assim. E é o que faz diferença, sabe? É o que separa, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô muito curioso. Você falou então que no primeiro concurso, né? Você comprou o curso, já veio o edital, abriu o edital, você tirou 49 pontos e você, pelo que você me respondeu, parece que gerou uma confusão, né? Por causa do tempo, material, o que que eu vou fazer? Não fez exercício ali, não praticou simulados por causa de tempo. E você conseguiu na segunda prova já aplicar a metodologia e fazer a segundo concurso, o segundo edital que abriu? Você conseguiu já praticar? Como que foi essa segunda prova para você? Não, acho que na verdade melhorou sim algumas coisas, algumas questões, mas se eu não me engano, eu não lembro quanto tempo de diferença que teve uma prova para outra, mas eu lembro que foi um período assim até tipo pequeno, né, no caso. Mas até eu entender todas essas questões, a importância, né, de você fazer os simulados e fazer as questões e tudo certinho, acho que foi depois dessa segunda prova. Eu melhorei sim, com certeza, acho que questão de não sei, acho que uns 10 pontos para mais, né? Mas eu confesso que a partir desse momento eu fui seguindo mesmo a risca, o máximo que eu conseguia, na verdade, né? Depois dessa segunda prova da capital. Tipo assim, você fez a prova, aí você ficou de ressaca de novo. Aquele É.
aqueles 3, 4 dias ali, deu uma pausa na vida e falou assim: não, eu vou começar do jeito certo. E você voltou no início, como que foi esse momento para você? Porque essa pergunta ela é muito importante, irmão, porque tem gente que tira 65, 69 e depois desiste. E tá nesse passo que você tava, entendeu? Você foi para 60 ali já, né? Se você É, é, aumentou 10, 59, 60. Então você já era mais um passo que você precisava dar. Esse momento é um momento que muita gente passa. Então, assim, eu queria que você falasse para a pessoa que está te ouvindo, como que foi esse momento para você e como que você superou ele? Falou assim, não, como que é agora? Então, Marcel, a questão é que, por exemplo, após essa segunda prova, no caso, eu meio que fui pontuando ali onde é que eu tinha mais dificuldade. Por exemplo, eu sempre tive muito mais dificuldade em matemática do que em português, digamos. Então, eu meio que colocava para mim estudar mais tempo em matemática do que em português. E também as questões, por exemplo, assim, na parte do direito, onde é que eu errava bastante. E sempre, não sei, bom, algumas pessoas eu vejo que realmente têm dificuldade, mas comigo não é assim, eu tenho muita dificuldade na parte de processo civil, processo penal. Então, meio que ficava martelando nessa tecla, sabe? Então, por exemplo, assim, eu buscava outras maneiras de eu conseguir é, compreender aquilo que o professor estava me passando. E, assim, o desânimo, assim, não é todo dia que você acorda motivado, né? Infelizmente. Mas o desânimo bate mesmo. O que, assim, eu fazia quando eu me sentia dessa maneira, eu meio que, hoje eu não consegui fazer o que eu queria, né? Mas amanhã é outro dia, amanhã com certeza eu vou estar bem. Então, eu acho que nada melhor do que um dia após o outro, mas sempre mantendo a rotina, entendeu? É isso que eu coloquei para mim assim. Eu tentei ser o máximo possível disciplinado, né? É lógico que eu posso dizer, por mim mesmo, eu não conseguiria. As pessoas próximas a mim, a minha esposa, por exemplo, me ajudou bastante nessa questão. Então, foi isso, sabe? Top, top demais. Beleza. Então você fez a segunda prova e aí você falou assim, beleza, não consegui ainda uma boa nota, preciso melhorar muito. Você foi melhorando os pontos, igual você falou, né? Pegou ali matemática, pegou direito penal. Aí, beleza. Como que você se motivou para essa terceira prova? Acho que você acha que se fez alguma coisa diferente ou só foi a disciplina mesmo? Você acha que teve alguma outra? Você chegou um material e falou assim: não, eu não estou fazendo revisão, vou fazer agora. Não estou fazendo simulado, vou fazer agora. Porque tem muita gente que não segue a metodologia, que vai do jeito dela ali, entendeu? E as pessoas no meio do caminho falam assim: não, eu vou seguir. Tem até um depoimento que é muito legal de um aluno, que ele fala assim. Ah, eu tava estudando, aí eu não tava aprendendo nada, aí eu tava achando esquisito. Aí a namorada dele fala assim: por que que você não faz do jeito que ele tá falando? Ah, o circuito loop, revisão, descanso. Eu falo assim: não, gente, você tá doido, isso não vai funcionar, não. Eu falo assim, mas do jeito que você tá fazendo não tá dando certo, tenta do jeito dele. Aí ele começou a fazer do jeito, né? Que a gente passa, os Uhum. passos e tal, e ele foi aprovado também, depois dessa virada de chave. Isso aconteceu contigo? Não, na verdade, Marcel, o que eu sempre coloquei na minha cabeça desde o início é que se tem alguma maneira hoje, para mim, porque às vezes para algumas pessoas pode parecer que não é nada, mas para mim eu tinha o seguinte: se tem uma maneira de eu conseguir, por exemplo, assim, propiciar uma vida melhor para minha família, uma questão, por exemplo, assim, de tempo, de eu ter mais tempo com eles e tudo mais, é essa maneira. Então, eu vou estudar. Se alguma pessoa já passou, ela tem dois braços, ela tem duas pernas. Ela tem a mesma coisa que eu. Eu também consigo, ela consegue, eu consigo. Eu sou humano também. Então, foi isso, cara. Eu vou estudar até eu passar. E, tipo assim, se não for nessa, vai ser na próxima. E se não for na próxima, vai ser na próxima de novo. Eu vou bater nessa tecla até eu passar, porque assim, comigo nessa história de vitimismo pra mim não funciona, sabe? Ah, é porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa, cara. Desculpa. Pra mim é desse jeito. Por exemplo, assim, pode até parecer que eu sou meio, sei lá,
mas comigo funciona desse jeito, sabe? E, assim, né, eu vim estudando e tudo mais, mas eu confesso que, por exemplo, assim, não sei se, acho que a Thaís conversou com você, alguma coisa assim, mas se fosse hoje eu me pegaria em outro desafio, porque decorrido todo esse processo, eu atingi essa nota que eu até acho que quando eu saí, por exemplo, conferir meu gabarito dessa última prova de 2024, eu peguei e pensei assim comigo, ah, tipo, não fui bem de novo. Mas acontece que em 2024 teve meio que uma virada de chave, como nunca antes. Então a nota que eu achei que era péssimo, eu estava entre os aprovados. Se acontecesse hoje, por exemplo, assim, nessa questão da motivação mesmo falando, eu, por exemplo, voltar a estudar forte e tudo mais, eu acho que eu teria que, não sei, passar por alguma ajuda, porque infelizmente foi em fevereiro, agora minha mãe veio, eu falei assim, então isso mexeu muito comigo e até hoje eu me pego assim um pouco nessa questão assim de melhorar na minha rotina de estudos e tudo mais, né? Então se fosse hoje, para mim voltar a essa disciplina assim, talvez demoraria um pouco, como tá demorando, né, então. Até o falecimento da minha mãe eu não conseguia muito bem estudar do jeito que eu gostaria, infelizmente. Entendi. Mas foi isso, cara. Meus sentimentos que mãe é tenso, é pesado. Difícil. Mas vamos lá, meu querido. Então, assim, é, essa parte eu tô adorando nosso bate-papo porque é realmente que as pessoas passam e aí tem aquele momento em que você fez a prova de 2024 e você conferiu e viu que você estava nomeado. Como que foi? O que que aconteceu naquele momento? Eu quero muito detalhe. Como foi o passo a passo? Que hora que foi? O que que você estava fazendo? Para quem que você contou? Como que você contou? Se estava chovendo, se não estava? Isso não precisa não, tô brincando. Mas bem detalhado, só para... Porque é uma luta, né? 1 ano e meio ali, mais ou menos, na luta. Me conta como que foi. Foi assim, Marcel, na verdade, eu e minha esposa, né, a gente foi lá para São José do Rio Preto prestar a prova, mas Ela também estava depois da estudando? prova, Desculpa, ela também está estudando ou só foi de companhia? não, ela também prestou a prova, ela prestou o concurso. Ela não estava estudando igual eu estava, porque ela estava envolvida ali na faculdade dela, ela cursa Direito e também faz um estágio, né, então ela não conseguia dedicar o tanto de tempo que eu estava dedicando. Daí a gente foi lá para São José do Rio Preto prestar essa prova e tudo mais. E depois na saída da prova, assim, eu só escutava, assim, e aquilo confirmava na minha cabeça, por exemplo, assim, pra mim eu pegava assim, rapaz, essa prova tá difícil, cara, não era desse jeito, assim. Eu não, os simulados, eu acho que era um pouco mais tranquilo, porque essa prova de 2024 ela foi diferenciada, digamos assim. E as pessoas comentando lá fora falavam, né, nossa, que prova que foi essa e tudo mais, então isso só me, tipo, tranquilizou um pouco mais, né, tipo, não foi difícil só para mim, né? Porque às vezes você, depois de uma prova, você pensa um negócio desse, você pensa, por exemplo, assim, eu não tô estudando direito, tipo, sei lá, né? Então eu cheguei no hotel e conferi a quantidade de pontos que eu tinha feito. Na verdade, igual eu te falei, para falar a verdade, eu acho que eu peguei meio que desencanei. Falei assim, Larissa, acho que essa nota aqui não vai dar certo, não deu bom, não, né? E ela também tirou uma nota bem baixa, eu acho que muito baixa mesmo. Né? Por ela estava tudo tranquilo. Mas depois, quando saiu a nota de corte, e eu vi a professora Renata Sony Wind falando assim: ó, pessoal, vocês prestem atenção, essa última prova do TJSP foi diferenciada, então a nota que você está pensando que às vezes foi ruim, pode ter sido muito boa para você, dependendo da região que você escolheu. Cara, eu vi a pontuação que eu tinha feito, eu vi a nota de corte, eu me inscrevi para cotas, no caso. Sou cotista. Daí eu peguei e falei assim, poxa vida, eu fiquei muito contente. Fiquei, na verdade, sem chão, assim, sem acreditar, né? Quando você tirou, qual que foi a Então, nota de corte? Só para curiosidade. acho que a nota de corte foi 61, Isso. 61. Eu tinha tirado 69. Bom, Assim, não foi aquela nota, né? Mas calma, eu mas gostaria de ter tirado mais.
Não, mas é aquela questão, irmão. Você tá evoluindo 10 pontos em cada prova. Exatamente. E assim vai. Sendo que o TJ anualmente aplica a prova, então tá dando bom. Tá dando bom. E desde então eu, sim, me sinto muito contente, cara. Muito feliz mesmo. Apesar de toda essa questão e tudo mais, né, me prejudicou um pouco o meu psicológico, mas foi isso, cara. E aí, quando você viu que você estava aprovado, você comemorou? Como que foi aí esse momento? Ah, minha esposa até chorou, porque na verdade Rio Preto é uma cidade muito boa, cara. A gente sonha em ir pra lá. A gente é uma região muito boa. Hoje eu moro na região de Campinas, região metropolitana de Campinas. E, cara, assim, é muito gratificante você ver que o seu esforço, de certa forma, é recompensado, né? Não foi de mão beijada, não foi de qualquer jeito. Eu abdiquei de muita coisa, por exemplo, de momentos que eu poderia estar com a minha mãe, inclusive, e que eu não tava me esforçando, tava me estudando. Então, cara, é muito gratificante, cara. Top, 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 top. É, vamos lá. O que que você acha, né? Eu quero te fazer vou fazer uma pergunta antes lá. Você foi para o Canadá, eu tô voltando pro início. Você foi para o Canadá, Olha lá. ficou naquela temperatura gostosa lá. Nossa, Deus. Você ficou quanto tempo lá? 2 anos. Foi sozinho? Fui sozinho. Eu fui primeiro pra depois vir pro Brasil casar e levar minha esposa. E aí você Esse é acabou, o planejamento. aí ela acabou ficando. Ela acabou fazendo você ficar, quer dizer. Exatamente. Exatamente. Foi assim, ó, Larissa, ó, não vai rolar não. Acho que você não vai passar bem não, cara. Lá é muito difícil, o Marcel, porque, cara, lá é frio, assim, em todos os setores e sentidos que eu posso te falar. Tanto na parte pessoal, assim, de você conviver com as pessoas, quanto na parte, assim, do clima mesmo, né? É outra coisa. O brasileiro é diferenciado, pra te falar a verdade, não existe. Top. E aí, como que foi essa questão, cara? Você chegou para casar e aí você reiniciou a sua vida e, né, passa toda essa história e tudo mais, a aprovação e a nomeação, se Deus quiser, vai chegar. Como que vai ser sua vida daqui para frente? Assim, Marcel, eu falei pra minha esposa que após, por exemplo, assim, a nomeação, eu acho que eu não pretendo parar de estudar, sabe? Eu acho que eu me contentaria, talvez com, por exemplo, um oficial de justiça, prestar um concurso para oficial de justiça. A capital não é meu negócio, eu não sou chegado à capital, não, cara. São Paulo, acho que não é vida, não dá. Na minha opinião, né? Então, assim, posteriormente a isso, talvez procurar assim umas melhores oportunidades dentro da instituição e tudo mais. E vamos ver como é que vai estar as coisas. Pretendo também iniciar um curso de direito, né? Que eu acho que seria muito importante. E também essa questão assim de que eu acho que o TJSP não foi o meu último concurso. Eu pretendo mais assim, sabe? Nessa questão assim de oficial de justiça. Aí eu acho que eu paro. Muito bom. E aí, você vai fazer alguma dívida, vai viajar, vai comprar casa ou só vai estudar? Marcel, eu acho que, por exemplo, cara, eu vejo às vezes também muito conselho das pessoas que estão no lugar que eu quero estar hoje, né? E às vezes as pessoas falam assim, ó, você não vem achando que você vai enricar, não, filho. Presta atenção, você mantém o mesmo seu estilo de vida, porque o tanto de gente aí que às vezes se ilude, que fica muito endividada, não tá escrito. Então, o que eu pretendo é mais isso, sabe, cara? Tipo, colocar o pé no chão e levando conforme Deus permite. E mais essas questões, assim, por exemplo, talvez uma viagem também com certeza rola, né? E focar mais nessa parte, assim, tipo, da minha família também. Acho que gastar um pouco, né? Não é gastar, mas ficar um pouco mais com a minha família. Muito importante. Eu Investir, quero ser pai, né? Minha esposa também. investir mais na família, então, seria isso. E investir mais na família. É Certo. isso. O que que a Brabo Concurso foi na sua vida a partir do momento que ela entrou, que você deixou ela entrar? Como que foi que ela mudou a sua vida? Ou não mudou? Me conta. A Braba Concurso, na verdade, ela me ensinou a estudar de maneira assim correta, se eu posso dizer.
Em certo ponto, eu me pego muito na questão do Matheus. Eu nunca fui o melhor aluno da classe. Nunca fui mesmo, assim, de longe, mas também nunca fui o pior. As professoras, modéstia à parte, me elogiava porque, por exemplo, se eu quisesse fazer arte, eu fazia. Mas se eu quisesse prestar atenção em fazer alguma coisa, eu prestava e era uma das, um dos destaques, assim, se eu posso falar. Então, na verdade, infelizmente, eu sempre estudei em escola pública. E é essa questão, por exemplo, não existe essa reeducação, tipo assim, de fazer você realmente como estudar, porque acho que é uma educação mesmo. A Brabo me ensinou, tipo, meio que as coisas funcionam de uma determinada maneira, sabe? Não tem como você não ter resultado se você aplicar esse método aqui junto com essas outras questões de rotina, de disciplina, de alimento, enfim. Então uma coisa puxa a outra. A Brabo realmente assim, por exemplo, me propiciou se, por exemplo, amanhã ou depois eu queira prestar um concurso para outro cargo, eu meio que penso, tipo, duas vezes se eu realmente preciso contratar um cursinho preparatório para o vestibular de novo. Porque meio que é só adaptar a questão, tipo, é só adaptar as matérias e tudo mais. E bola para frente, cara, não tem por que não dar certo. Boa. Eu vou te mandar um link novamente no WhatsApp, que a gente tem 1 minuto de conversa aqui, só para a gente finalizar, não finalizar correndo, beleza? Ok. Já te manda aí. Não vai embora, não.